dizendo aí que você vai pegar essa ficha cadastral em que momento? Não estamos falando sobre momento. Estou falando aqui sobre a importância de termos a ficha cadastral. Calma o coração aí, minha gente. Por quê? Porque esse é a primeira página de uma ficha avaliativa. Eu preciso avaliar alguém. Avalio quem? O cliente. Quem é esse cliente? É um ser humano com nome e sobrenome. É uma pessoa que tem um endereço, que reside em algum lugar, em alguma casa, num bairro, numa cidade, que tem um telefone de contato onde eu consigo encontrá-la, que tenha um Instagram, que também acaba sendo um meio de contato também, e que tem um documento de registro civil que a registra como um ser humano nesse planeta catalogado, né? Que já está no catálogo da humanidade aqui do Brasil ou do mundo. Então a gente tem aqui basicamente as principais informações de uma ficha cadastral. Está feito o cadastro do cliente, certo? Porém, o que para mim é importante, além disso, para eu começar a enquadrá-lo num perfil específico humano de ser, tá? Eu preciso saber dele também, ó, a data de nascimento, porque é importante para nós entender qual a idade desse cliente. E às vezes a gente pergunta a idade e fica algo meio constrangedor, né? Então a gente pergunta aqui dia, mês e ano, né? Que esse ser humano nasceu, que essa pessoa, esse cliente nasceu. Então, super importante. E aqui já vem algo interessante, né? Porque esse dia do nascimento dele é o aniversário dele, né? Então, no marketing isso é muito legal, porque as pessoas fazem muita campanha quando tem aniversário e tudo mais, às vezes mandam um presente para o cliente. Então, é uma forma da gente pensar, gente, isso aqui não é anamnese afetiva, tá? A gente está falando hoje nessa aula sobre a importância da gente já entender que existe uma anamnese avaliativa, né, uma ficha de avaliação que todas nós já sabemos a necessidade de ter e usar. Porém, eu estou agora entrando a fundo nos itens importantes dessa ficha de anamnese, dessa primeira ficha de avaliação, para que a gente saiba, minimamente, isso eu preciso saber para cuidar daquele paciente, daquele cliente. Então, a gente está na ficha cadastral dele aqui, falando nome, sobrenome, endereço, WhatsApp, Instagram, documento. Vamos colocar que isso daqui ainda não seja nem algo tão pedido, mas é legal, interessante, está tudo certo. Documento, data de nascimento. E aí? Eu gosto de perguntar, já na ficha cadastral, a naturalidade e a procedência. Porque às vezes a pessoa, ela é natural de algum lugar e procede em outro, tá? Então, o que é naturalidade e procedência? É, você nasceu onde e vive onde? Eu vim de lá, pequenininho, agora eu tô grande aqui, firme e forte. Então, isso é interessante, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas é interessante saber, né? Olha, de onde você é, de onde você veio. Tá sempre por aqui, vai permanecer aqui, eu não sei, mas nesse momento tá nessa cidade, residindo aqui. E às vezes não, às vezes ele tá de passagem e buscou os seus serviços profissionais, né? Aconteceu comigo esses dias, o cara lá, sei lá das quantas, de Mato Grosso, tá fazendo um tour em Franca, o dedo inflamou, bora resolver, tô aqui para isso também, né? E aí a gente vê, é outra qualidade de pele, tá mais suscetível a outras temperaturas, ele já tá mais acostumado com calorão, então ele chega em Franca, acha que tá meio friozinho, né? Então a pele tem outras podopatias específicas daquela região, é bem interessante. Mas o Brasil, clima tropical, vai ter fungo em todo lugar que vocês forem, tá tudo certo. Bem, então é natural e procedente. E aí, a gente sempre pede um contato que não seja o da própria pessoa, que a gente chama de emergência, certo? Então, o que é um contato de emergência? Não precisa falar que é emergência para o cliente. Um contato, né? Se eu precisar falar com você e não conseguir, com quem eu falo? Ou se você estiver aqui, passar mal, acontecer alguma coisa com você, com quem eu falo, né? Aí a gente pega, então, o nome da pessoa, parentesco, né? O nome. Aí a gente pega o parentesco e o celular, né? Número de celular. Certo? E aí a gente já tem o contato, telefone de emergência, parentesco e o celular. Gente, tá feito. Ah, tá.
Aqui a gente tem que saber, né, o sexo da pessoa, se é feminino ou se é masculino. Eu, feminino, certo? Então isso aqui é interessante para a gente, às vezes o nome, né, dá uma confundida na gente, e a gente já tem ali, então, a nossa ficha cadastral. Hoje em dia, o Rafa tá até falando aqui, eu acho interessante isso. Eu gosto muito de pegar o Instagram, né? Quase que eu não pego mais, mas pode ser também o e-mail da pessoa. O meu sistema aqui pede o e-mail, né? Então é papapá, arroba algumacoisa.com, né? Algumacoisa.com. Então pode ser o e-mail ou o Instagram. É que para mim hoje isso faz mais sentido. A gente pode pensar também, né, no Facebook, né? E assim a gente vai vendo qual que é o meio da nossa ficha cadastral. Mas via de regra, o que não pode faltar na ficha cadastral? Então a gente tem aí, ó, nome, endereço, telefone, né? Que aqui a gente colocou o WhatsApp, mas é o telefone. E aqui o H tá aqui, tá, gente? Não tá aqui. Aí a gente vai ter o documento da pessoa, a gente vai ter a data de nascimento e a gente vai ter pelo menos o contato de emergência. Entendem? Porque tudo bem, não tô preocupada agora de onde ele veio, para onde ele vai. Eu já sei que no endereço dele ele mora aqui, né? Já tem a cidade e o estado aqui no endereço. Mas isso daqui é porque eu não consigo. Eu já começo a falar de anamnese, eu já começo a misturar com a minha afetividade, já começo a pensar que eu tenho que perguntar para o cliente, o negócio vira essa salada, mas eu de salada, eu separo os ingredientes e mostro para vocês. Então a gente já sabe minimamente que essa ficha cadastral tem que conter isso. Bem, vou apagar a lousa e vou mostrar para vocês agora isso limpo, arrumadinho, bem escrito, para que fique claro na cabeça de vocês. Mas essa construção é interessante, porque conforme eu vou conversando com você e ao mesmo tempo vou escrevendo e construindo com você todo esse raciocínio, fica mais fácil da gente começar a pensar, né? Do que eu simplesmente colocar ali uma escrita e falar, ó, essa é a ficha cadastral. Não é isso, é o raciocínio de uma ficha cadastral. O que é o primeiro ponto que a gente precisa pensar? A ficha cadastral é o banco de dados da sua empresa ou empresa, certo? Você sendo uma única pessoa profissional autônoma que trabalha lá no cantinho da sua casa ou num lugar pequenininho ali, atendendo seus clientes, ou sendo uma grande empresa que atende 10 salas de podologia, seja como você trabalha, o seu cliente é o seu maior tesouro. É o que a gente luta para construir uma vida inteira, uma carteira de clientes. Então, o banco de dados que você tem dele é muito importante que ele esteja sempre atualizado e muito bem guardado na sua parte documental, nos seus arquivos, seja numa pasta de um celular, de um notebook, de um computador, ou até mesmo de forma física, lá em fichas cadastrais que você guarda numa pasta física. Não tem problema. Essa informação é muito importante, porque você tem ali toda a base para se comunicar. É através da ficha cadastral do seu cliente que você se comunica com ele. Pode ser que você tenha uma ficha cadastral ainda pequenininha. Às vezes você não está se importando ainda em anotar o endereço desse cliente. Ah, ele mora em Franca, não sei o quê. Nem pega endereço direito, pega o nome, male o sobrenome, pergunta a idade dele e bora pro atendimento. Mas é muito importante, nesse momento desse curso, você tomar consciência do que significa o banco de dados dos seus clientes para a sua vida profissional enquanto empreendedora, enquanto pessoa que atua na área, que como autônoma, como uma empresária, como uma profissional que cuida de pessoas e que precisa dessas pessoas para ganhar dinheiro, para trabalhar, para fazer a sua vida progredir. Então é preciso que a gente tenha consciência da importância do banco de dados, que é a primeira fonte de informação para que a gente tenha um contato direcionado com o nosso cliente. E a gente parte então para as informações que vão seguir a partir do momento em que eu quero entender o meu cliente. Até aqui, ele é uma pessoa, um ser humano comum, com o lugar que ele mora, com o nome que ele tem, com o seu registro de nascimento, com a sua identidade e com algum contato que a gente consiga ter com ele, ou um telefone, ou via internet, seja qual for. Ele é um ser humano
Só um ser humano, né? Ele é um ser humano, como qualquer ser humano que você vê andando na rua, certo? Ele tem um sexo, uma idade, ele tem cor, ele tem raça, religião, sabe, sei lá o quê. Mas o mais importante, ele é esse ser. Ele vive, é bípede, se alimenta bem ou mal, tá? Mas ele tá ali. Entenderam? Entenderam onde eu quero chegar? A ficha cadastral é o ser que está vivo nesse planeta e que se diz humano. Agora, a partir do momento que esse cliente me procura você, e ele vai de encontro ao seu profissionalismo para resolver um problema, aí ele não pode ser só uma ficha cadastral. Então a gente tem a ficha cadastral. Vamos recapitular então, para que a gente entenda de verdade nessa aula a importância que tem reconhecermos o nosso cliente enquanto um ser civil, certo? Então ele é um ser civil, ele existe no planeta, ele tem documento, ele tem nome, ele tem moradia, certo? Ele tem a data de nascimento dele e aqui um contato para que a gente consiga falar com ele além do que a gente tem diretamente com ele, certo? Até esse momento, esse cliente existe. Esse cliente é um ser humano qualquer, né? Ele é um indivíduo, certo? Indivíduo, homem ou mulher, ele é um indivíduo. Esse indivíduo por si só, ele tem pés, certo? E esses pezinhos começam a doer. A partir do momento em que ele busca um profissional para resolver um problema, que ele tem um problema para ser resolvido, e ele vai precisar se conectar a outra pessoa para resolver o problema dele, e aqui a gente vai dizer, resolver um problema que a gente está dizendo aqui, problema do pé, problema de uma dor, aí ele já é um ser humano que ele precisa ser compreendido, certo? Então, só os dados cadastrais desse ser humano não nos basta, porque não é suficiente eu saber que ele é o João, nasceu em dezembro de 2005 e ele tem aí, mora na rua João da Silva Nogueira, na cidade de Pradápolis, estado de sei lá qual. Não é o suficiente, né? Ele tem um telefone tal, tá bom, ele existe, ele é um ser humano, de sexo masculino ou feminino. Aqui a gente até coloca isso como importante, né? Porque aqui é o sexo e não a sexualidade, certo? É aquilo que ele tem de registro de nascimento, de órgão genital mesmo, porque isso é importante que a gente saiba. Homem ou mulher. Agora, gênero também é importante, né? Porque a gente tem aquela história, né? Como que esse ser gosta de ser chamado também, né? Então tem tudo isso que a gente tem que respeitar a partir do momento que a gente entende aquela pessoa como indivíduo e é de extrema importância que a gente pense nisso. Isso vai ser muito mais bem explicado quando a gente falar da ficha de anamnese afetiva e esse cadastro afetivo. Mas nesse momento, o mais importante é a gente entender esse indivíduo sozinho, sem a gente precisar resolver um problema para ele, ele não precisa ser compreendido. A partir do momento em que ele convive com alguma pessoa e ele começa a se relacionar, a gente começa a ter que pensar em outras preocupações para conseguir ajudar ele a resolver um problema, seja ele qual for. Mas no nosso caso, a gente sabe muito bem o problema que ele tem. Ele está buscando a gente porque ele sente dor, porque ele tem algum incômodo, que é o que a gente falou na aula passada. Se ele tem um incômodo, eu passo a ter que compreender o João, a Maria, o José. Quando eu preciso compreender essa pessoa, aí eu preciso ir mais a fundo e avaliar este cliente. Se eu preciso compreender ele, eu preciso avaliar para entender. Minimamente, quando a gente fala em avaliar para entender, eu não estou aqui dizendo especificamente de uma ficha de anamnese. A gente começa a fazer uma avaliação no momento que a gente já começa a conversar com esse cliente. Eu estou avaliando se ele realmente está com muita dor ou pouca dor, se o caso dele é urgente ou não. Eu estou precisando entender, então eu vou buscando gatilhos para conseguir captar informações.
porque a gente começa um processo de comunicação. A partir do momento que a gente tem um segundo elemento, né, nesse processo de comunicação, a gente precisa ter uma mensagem que ela vai ser transmitida e ela precisa ser compreendida, seja por qual meio ela venha. Se ela vem através de uma mensagem no WhatsApp, de uma ligação telefônica ou de um contato físico, né, ao vivo. Eu busco um serviço, eu busco resolver um problema meu e eu informo para você, profissional, que eu estou com uma dor na unha e eu gostaria de marcar um atendimento. A comunicação começa a acontecer e você, enquanto profissional que quer oferecer um serviço para esse cliente, naturalmente começa a buscar informações, avaliando toda a situação desse ser humano, para entender a real necessidade que ele tem. Nós fazemos isso de forma automática, intuitiva. A gente faz isso naturalmente. Se alguém nos chama pelo WhatsApp e pergunta: boa tarde, você é podóloga? Sim, sou. Naturalmente você começa já o questionamento. Tá, sou sim, posso te ajudar? Por quê? Precisa de ajuda? Tem algum problema nas unhas? Percebem? Vocês começam ou vocês continuam a comunicação, porque se a pessoa procurou a gente perguntando se você é podóloga, poxa, ela já está preocupada se se eu posso ajudar ela, né? Se eu sou um profissional, já é um cliente. Então eu preciso entender e eu vou começar o meu processo avaliativo. O que acontece com esse processo avaliativo? Tá faltando E. Gente, eu acho que eu tô com fome, tô comendo letra. Compreender, é isso mesmo. Você tá até escrevendo aí? Gente, isso é demais, né? Ai, Senhor, vamos apagar e vamos fazer de novo, compreender? Dá certo assim mesmo. Dá certo assim mesmo. Então eu começo a compreender. Aí, esse ser humano, para que ele seja compreendido, né? Tem aqui um outro ser humano, que somos nós, que vamos, então, nos preparar para atender essa pessoa, né? Aqui é porque a gente tem um jalequinho, tá? A gente tem uma roupinha, tem uma touquinha, tem a máscara e o zoinho, né? A gente tem óculos também de proteção, mas, nossa senhora, virou um monstrinho de judiação desse... Mas é isso, né? Então, esse profissional que é o podólogo, essa é a podóloga, porque essa sou eu... Ai, gente, eu e meus menininhos, né? Então, esse profissional aqui que vai resolver um problema, ele começa a avaliar sem querer avaliar, porque a gente já começa a entender isso. Então, é da nossa profissão, é da nossa alçada começar a querer entender para daí resolver. Porque se eu não entendo, como que eu resolvo? Certo? Primeiro eu preciso entender, será que eu dou conta de resolver? Será que o que ele está me falando sou eu a profissional, a pessoa que vai conseguir resolver de verdade aquele problema? Bem, para a gente fechar esse circuito e esse raciocínio dessa aula, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas e definitivamente a importância de entender com quem você está falando. A primeiro momento, certo? Então, o primeiro passo é compreender quem é a pessoa que vos fala, que buscou você como profissional. Pegar esses dados dessa pessoa é de extrema importância para o futuro do seu negócio, para o futuro da sua podologia, para que você tenha ali registrado os clientes que passam por você. Aquele cliente que só buscou um contato, é importante você anotar telefone, o nome da pessoa. Naquela conversa que você tentou já iniciar um processo de entendimento para resolver algo para aquela pessoa que o procurou, na verdade, você já tem que ter lá o seu banco de dados. Vocês não têm noção tanto que isso é valioso, hein? Marquem isso na vida de vocês, porque quando a gente precisa fazer qualquer ação, seja uma promoção, seja uma propaganda, seja uma divulgação de um novo espaço, seja qualquer coisa que vocês queiram fazer. Quanto mais pessoas vocês tiverem cadastradas na história de vocês profissional, mais você tem contatos, mais você amplia a sua comunicação, tá? Só que essa pessoa sozinha, dessa ficha cadastral, ela é um indivíduo vazio.
quando ela não lhe traz um problema. Ela não vai ser avaliada, ela vai ser ouvida só. Olha, eu sou uma pessoa, estou procurando ajuda. Pessoa sozinha, indivíduo, tá? É um indivíduo. Ele não tem uma completude se ele não me traz um problema para ser resolvido enquanto profissional que sou. Então, ele não está só pedindo uma informação. Ah, pode ser que ele peça só uma informação. Ah, você é podóloga? Atende de que horas a que horas? Ponto. Não continua. A comunicação é cortada aí. Só queria saber seu horário de atendimento. Agora, o que a gente vai buscar? O que a gente vai buscar desde o começo? Avaliar, entender. E a gente está fugindo disso só porque isso tem nome de anamnese. Não é? A gente fica fugindo disso e tentando falar, ai, mas é perda de tempo. Você está o tempo todo avaliando e você não percebeu ainda. Você começa a avaliar o seu cliente a partir do momento em que ele te procura, a partir do momento em que ele precisa de você por algum motivo. E esse motivo é sempre um problema, porque nós somos solucionadoras de problemas de pets, não é isso? A gente está aqui para resolver problemas. E mesmo que a gente não resolva, mas para ajudá-los a resolver, ajudar o cliente a encontrar o caminho. E isso é incrível. E a parte mais incrível dessa aula é que você compreenda de verdade que você está sempre avaliando. E que é importante que essa pessoa que você está começando uma relação, começando a avaliar e a entender, ela deve ter uma ficha inicial de cadastro, que é a abertura de todo um processo avaliativo, para que você consiga, a partir de então, colher informações importantes, mas mais que importantes, essenciais, para que você possa de verdade direcionar a solução desse problema. É isso daí, até este momento. E a gente se encontra na nossa aula ao vivo para entender de verdade agora como que a gente começa essa avaliação de forma efetiva. Bora comigo?